Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações nessa noite. Amém, querido? Fale isso para pelo menos 3 pessoas nessa noite. Amém? Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Hoje, essa semana, em tudo que você vai fazer. Amém? Que nós possamos ter a comunhão dos santos como um momento de fortalecimento em nossa vida. Eu estou acompanhado da minha esposa, a Neide. Somos casados há 25 anos. Nós namoramos 2 meses e meio só, Léo, e estamos há 25 anos casados, amém? Receba isso aí para a sua vida, você que não é casado, em nome de Jesus, amém? A gente estava tão desesperado, vindo assim, eu sou um ex-dependente químico, e hoje eu passei uma parte do dia numa casa de recuperação de moradores de rua, um projeto lindo que acontece ali no Capivari, projeto Missão Vida. Um dia, se o Léo me permitir, vou trazer o pastor Alexandre e a Lilian aqui. O Hildo, conhece? Então, eu tive com ele agora, um mês atrás, reverendo Hildo. Então, Missão Vida, estava lá hoje. A Alexandre e a Lilian, ele é psicólogo, pastor e psicóloga, a sua esposa é formada em assistência social, e os dois deixaram a sua vida, ficaram 4 anos, eles já estão há 14 anos, mas estão vindo de uma jornada de 4 anos em Manaus, e agora estão há 8 meses lá, ali naquela região de Xerém, do Capivari. E hoje nós fizemos um churrasco beneficente lá para ajudar. E tive hoje compartilhando com alguns moradores de rua ali. E eu disse, eu também sou um ex-dependente químico. Perdi os meus 2 irmãos mais novos que eu para as drogas. E não tenho nenhum prazer, mas hoje é algo que me fortalece a trabalhar, investir nesse ministério de recuperar dependentes químicos. E namorei 2 meses e meio só, encontrei minha esposa no meio de tudo isso, dessa loucura da minha vida. Ela não tinha nada a ver com isso, tinha 18 aninhos só, né? 18 anos, lembra da sua esposa quando ela tinha 18 anos de idade, né? Sorte sua que ela está melhor hoje do que quando ela tinha 18 anos, né? Mais bonita, mais saudável, né? Pô, alivia aí, senão você chega em casa, o negócio complica mais ainda, né? A minha está melhor do que há 25 anos atrás. E mesmo namorando 2 meses e meio só, nós estamos casados há 25 anos, 25 anos de fidelidade à minha esposa, 25 anos de caminhada ministerial, e hoje ela está me acompanhando, é uma alegria tremenda tê-la aqui, amém? Dessa relação linda nasceu, pode aplaudir que ela é fera, hein, irmãos? Minha mulher é extraordinária. Dessa união linda nasceu a minha filha Rebeca, que está aqui, 22 anos, formando em arquitetura esse ano, que Deus abençoe a vida dela. Ó, o Luiz formou esse ano, Rebeca, aí, ó, Luiz aí, ó, me falou agora, formou, já formou lá atrás, né? E hoje eu tenho 2 filhos queridos, eu tenho além da Rebeca, o Júnior, que não está aqui, tem 19 anos, já tem uma agência de publicidade, é um empreendedor nato, uma menina de 8 anos que está por aí fazendo arte, né, artes assim, para Deus. E eu estou sendo acompanhado de um casal de filhos que eu tenho no meu coração, que é o Detone e a Sara, e os amo demais. E hoje, quando eu falei que está aqui, eles falaram, rapaz, o Léo já ministrou muito sobre a minha vida, em alguns encontros ele já esteve lá, eu quero estar lá contigo. Falei, vamos lá, que vai ser uma noite agradável para nós, e conhecer vocês, estar aqui. Nasceu uma aliança muito forte entre eu e o seu pastor, que é o Léo, e essa aliança vai beneficiar muito o reino, como a parte do reino mais próxima do Léo é essa que está aqui, e a que está mais próxima de mim é aquela que está lá em Xerém. Acredito que essas 2 igrejas serão ricamente abençoadas por essa aliança de homens que amam o reino e procuram dedicar aquilo que o Senhor nos chamou. E hoje eu tive o prazer de conhecer o pastor Rafael Bittencourt. Ele esteve ministrando para mais de 1000 jovens lá no nosso acampamento em Xerém. Quarta-feira agora foi o Dia Nacional da Juventude Wesleyana, e nós reunimos lá mais de 1000 jovens, e ele esteve lá ministrando na quarta-feira. Pena que nós não nos encontramos lá, mas é bom demais estar aqui com ele, e vamos andar juntos, amém? Hoje eu vim falar de volta para vocês. Deus ministrou essa palavra no meu coração há uns 2 meses atrás, e eu confesso que essa palavra, naquela manhã, Deus estava falando comigo. Eu sofri uma pancada ano passado, e essa pancada me fez, assim,
dar um novo rumo àquilo que eu estava planejando, a maneira que eu tinha de sonhar, as expectativas que eu estava criando a respeito do futuro. E, na verdade, se isso tudo fosse para frente, seria muito bom, mas como me fez, no mínimo, estagnar, né, me paralisou em algumas áreas, porque foi um sistema defensivo que eu criei para me proteger, eu digo que foi muito ruim. E numa manhã, uns 15 dias atrás, talvez umas 3 semanas atrás, Deus assim me chamou e, numa conversa muito franca, Ele me falou que eu precisava voltar a ser aquele pastor que entrou no ministério há 16 anos, que largou a cidade de Volta Redonda e foi para Recife, sem conhecer ninguém naquela cidade, sem ter um único familiar, sem ter um prédio que me esperava naquele lugar, um ministério que me esperava naquele lugar. Eu precisava voltar a sonhar com coisas grandes, com coisas extraordinárias. Eu precisava sair daquela zona de conforto que eu criei, sabe? Quando você cria uma bolha de proteção e você diz, aqui está bom demais, o que Deus me trouxe, o que Ele me deu, o que Ele já fez, está legal, está bacana, eu já dei a minha contribuição. E o Senhor Deus disse, você precisa sair dessa bolha, você precisa voltar a esse lugar que você iniciou, você precisa voltar a sonhar com coisas grandes, você precisa ser aquele camarada dinâmico, expansivo novamente. E depois que Deus falou muito comigo, Deus foi muito claro, disse, você precisa fazer essa igreja romper uma barreira que sempre a limitou, e além do que ela foi até hoje. E eu sentei e escrevi o que eu vou compartilhar com vocês hoje, e nisso que eu vou compartilhar, eu espero que você saia ricamente abençoado desse lugar aqui, amém? Eu gosto muito de música, tudo na minha vida é regado a música. Eu entro no carro, eu ligo o rádio, eu estou na igreja, eu gosto de música. Estou vindo de uma conferência em Belo Horizonte agora, Paixão Contagiante, na Igreja Batista Central de BH, uma pegada de uma música maravilhosa, ministrada por Nívia Soares, Ariane, a Central de Adoradores. Então, assim, eu não sei se vocês têm o hábito, mas se tiver um músico ali, uma musiquinha vai bem, não vai, irmãos? Amém? E se não tiver também, não tem problema nenhum lá. Abra sua Bíblia comigo. Cadê o nosso amigo que nos ajudou? Qual é o nome dele, Léo? Oswaldo? O Valdo, cadê o Valdo? Valdo está aí, Valdo? Eu estava em BH, numa conferência, no meio de uma correria, ele, pastor, só tem o tema, o texto. Eu falei, rapaz, quando eu chegar no hotel, eu mando para você. E eu achei muito bacana isso. É hora de voltar, diga comigo, é hora de voltar. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15, versículo 18. Nós vamos ler o 20 também. E se você é esperto, né, já deixa o dedo marcado nesse texto. Ou se você está com o smartphone, se prepare para ir para Jonas, capítulo de número 2, versículo 10, e depois o 3, no versículo 1, 2 e 3 de Jonas. Lucas 15, 18. Quantos acharam? Diga amém. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Apenas essa frase do versículo 18. Diga comigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 20, 15, 20. E levantando-se foi para o seu pai. Agora vamos para Jonas, capítulo de número 2. É o último versículo desse capítulo e nós vamos continuar no capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Jonas 2, 10. 2, 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Vamos ler junto essa parte. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. Vamos lá, 1, 2, 3 e levantou-se Jonas e foi a Nínive. Mais uma vez,
E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Pai, obrigado pela tua palavra, que é, Senhor Jesus Cristo, o norte para que nós possamos centrar a nossa vida. Obrigado por essa palavra que se tornou a luz que nos ilumina nessa caminhada, Senhor. Obrigado por essa palavra que é um martelo que quebra a pedra, esmiuça o nosso coração. E a tua palavra diz que tu não despreza um coração quebrantado e contrito, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra que nos faz olhar para ela e ver nela um modelo e um referencial de vida, que é a resposta para as nossas perguntas e que nos introduz um novo caminho, um novo e vivo caminho que tu tens separado para cada um de nós. Pai, aquilo que nós recebemos num lugar como esse transforma a nossa vida, nos prepara para uma semana, Senhor Deus, de 7 dias, nos coloca diante, ó Senhor Deus, de verdades que serão lembradas e que contribuirão para as decisões que nós vamos tomar em diversos lugares, ó Pai, que nós entramos e saímos numa semana, em um mês, em toda a nossa vida, Pai. Que a tua palavra nessa noite seja forte, esmagadora, impactante, contagiante, inspiradora, Senhor Deus. Pai, que pessoas aqui, depois de ouvi-la, saiam dispostas, ó Senhor Deus, a colocar em prática aquilo que nos ensinou. E quando vierem, ó Senhor Deus, as tempestades, os ventos fortes, que quando vierem, Senhor, as chuvas, os desertos, os vales, eles se agarrem nessa palavra e se lembrem que há um Deus, Criador dos céus e a terra, que é soberano e tem o controle de todas as coisas em suas mãos, e que está cuidando de cada um de nós, ó Senhor Deus. É a minha oração, Senhor Deus, sobre a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia, queridos, pode aplaudir se é para Jesus, amém? Seja essa palavra uma palavra de vida para você. A Bíblia, queridos, está cheia de relatos de pessoas que foram viver os propósitos de Deus. Elas deixaram tudo. Elas abandonaram famílias, elas deixaram as suas terras, elas abandonaram seus negócios, elas abriram mão de suas profissões. A Bíblia vai nos falar de pessoas que, quando ouviram a voz de Deus, decidiram parar o que estavam fazendo e iniciar uma nova fase, um novo tempo em suas vidas. Homens como Abraão, que antes de ouvir a voz de Deus, era um empresário do ramo de confeccionar ídolos, e como um trabalhador nesse ramo de imagens esculpidas em barro, ele, quando ouve a voz de Deus, acreditando esse ser um Deus que podia conduzir a sua vida, ele sai da terra do seu pai, ele sai da casa do seu pai, ele sai do meio da sua família, da sua parentela, larga tudo para trás, entra numa jornada de 1.500 metros, 1.500 quilômetros, sem ter os recursos de mobilidades que nós temos hoje, sem saber como seria esse traslado, esse itinerário, até um lugar que ele não conhecia, que Deus o mostraria, mas ele vai, e talvez por isso hoje nós o chamamos do nosso pai da fé, por ele deixar tudo e entrar em uma jornada confiando simplesmente na palavra de Deus. A Bíblia vai falar de homens como Moisés, irmãos, que foi criado como o filho da filha de Faraó, que quando descobre a sua identidade, ele abandona tudo e foge para o deserto para tomar conta de animais, e lá passa 40 anos, e de repente, quando ele tem um encontro com Deus naquele deserto, um lugar que ele conhecia muito bem, uma terra muito familiar a ele, porque ele caminhava por aquela terra todos os dias, ele conduzia os animais por aqueles caminhos todos os dias, mas de repente ele olha, e a Bíblia diz que ele vê uma árvore como essa, e havia chama sobre ela, mas o fogo não podia consumir as suas folhas, nem destruir os seus troncos, e no meio dessa visão que ele estava tendo de algo extraordinário no meio do deserto, e deserto é lugar de ter visão de coisas extraordinárias na nossa vida, a Bíblia diz que ele ouve uma voz que diz a ele: ei,
tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que tu sempre pisou sobre ele, esse lugar tão comum a você, esse lugar agora, ele se tornou santo, porque eu estou sobre ele. Tire a sandália dos teus pés, porque hoje eu falarei contigo. E quando Deus fala com ele, sai do deserto, volte lá ao Egito, mesmo o Egito sendo um lugar de lembranças que ele não queria ter mais, mesmo o Egito não sendo mais a sua moradia, um destino para a sua vida, a Bíblia diz que mesmo ele inseguro e sem saber quem é esse Deus que está o chamando, porque mesmo sendo hebreu, ele não tinha crescido nessa cultura hebraica, ele larga tudo então, e ele volta ao Egito, e ele diz: ei Faraó, eu estou aqui sobre a palavra de Deus para te dizer, deixa o povo ir, porque eles precisam prestar culto a Deus. E quando nós olhamos para a vida desses homens que deixam as suas vidas, que Deus intervém no seu itinerário, nós olhamos e pensamos, não somos desafiados a fazer o mesmo, talvez como Davi, que passou a sua vida cuidando de ovelhas, e de repente quando vai visitar os seus irmãos, vocês conhecem a história, se depara com um gigante afrontando o povo de Israel, e na cabeça de Davi, alguém que não era de Israel, jamais poderia falar do jeito que aquele gigante filisteu está falando com aquele povo que tinha uma aliança com Deus. E quando ele olha e diz, quem pensa ser esse homem sem aliança com Deus, para falar com alguém que tem uma aliança com Deus? E ele se dispõe a enfrentar Davi, a Golias. Você conhece a história, ele vence, e quando ele volta, ele já volta disposto agora, irmãos, a dar um novo rumo. Larga as suas ovelhas, deixa a casa do seu pai, entra no palácio pela primeira vez com a harpa debaixo do braço, para tocar uma música de libertação dentro daquele ambiente, não sabendo ele que ali ele estaria para reinar e governar o povo de Deus, porque Deus estava mudando o rumo da sua vida, estabelecendo um propósito maior. A Bíblia fala de profetas que foram boiadeiros e deixaram a profissão de boiadeiro para poder seguir o propósito de Deus, agricultores, moços letrados como Daniel e os jovens que foram levados para a Babilônia. A Bíblia vai falar, irmãos, de homens que foram preparados aos pés de os maiores formadores de opinião, e que quando o Senhor os chamou para viver uma nova história, deixaram tudo. A Bíblia fala de Mateus, o publicano, que ganhava muito dinheiro sendo um fiscal de imposto, que tinha comprado uma concessão do governo de Roma para cobrar pedágio ou tributo de tudo que passava entre a sua cidade, e quando Jesus passa por ali, diz, ei, segue-me, ele larga tudo e ele vai seguir Jesus. A Bíblia vai falar dos irmãos Pedro e André, Tiago e João, empresários da pesca, bem-sucedido naquela época. O peixe era o maior alimento na mesa do povo judeu. E algumas vezes nós vamos ver esses homens emprestando seus barcos para Jesus, voltando a pescar nos barcos que era da sua própria propriedade, mas mesmo estando num ramo bem sucedido, quando Jesus passa por ali, diz a ele, ei, a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixes, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, vocês mudarão o rumo do itinerário de vocês, e eles largam tudo e eles vão seguir a Jesus, porque eles acreditam que é um chamado maior para a vida deles. Eu estou aqui para dizer para você que Deus tem um chamado maior para a sua vida, que Deus tem um legado maior para a sua vida, que talvez Ele esteja mudando o itinerário, o rumo, te reposicionando, mas Ele não está fazendo isso para que você desça, Ele está fazendo isso para que você cresça, para que você se eleve e alcance lugares que você nunca alcançou, porque o chamado e o propósito que Ele tem para a sua vida é muito maior do que você viveu até hoje. Nada que nós vivemos, irmãos, fora do propósito de Deus, pode se igualar àquilo que nós vivemos dentro do propósito de Deus. Nada, nada. Você pode ter sido bem sucedido em todas as áreas, você pode ter sido muito feliz naquilo que você estava fazendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós entramos para o centro do propósito de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, o que nós vamos viver passa a ser inigualável, passa a ser incomparável, passa a ser muito mais superior a tudo aquilo que nós vivemos até hoje. Agora a Bíblia vai dizer de alguns homens, irmãos, que também voltaram.
Eram homens que já haviam estado com Deus, já haviam experimentado o propósito e a vontade de Deus, que por alguma razão deixaram de ser o que eles foram um dia, ou deixaram de cumprir o propósito que Deus tinha para a sua vida. E eu me lembrei hoje de mesmo Abraão sendo esse grande homem que tem essa atitude de fé e entra nessa jornada com Deus. A Bíblia diz que num período de fome, de escassez, de seca, ele desce até o Egito. E nós podemos pontuar, se é que podemos, apenas 3 equívocos ou 3 decisões erradas que Abraão tomou em toda a sua jornada. E um desses 3 erros está aqui, que é descer ao Egito, porque isso lhe traz uma perda. No Egito ele precisa mentir que a sua mulher, não, da verdade, não é sua mulher, é a sua irmã, e isso tinha um fundo de verdade, porque ela era meia irmã também de Abraão. Lá, irmãos, vergonhosamente ele é expulso da terra. Imagine Abraão sendo expulso, ele é expulso da terra, ele é jogado para fora daquele lugar. A Bíblia diz que os que Abraão abençoarem, eles seriam abençoados, e os que amaldiçoarem Abraão, eles seriam amaldiçoados também. E agora esses estão amaldiçoando Abraão e dizendo: nós não queremos você no nosso meio, você nos contou uma mentira, você poderia ter trago uma desgraça para o nosso meio, saia do nosso meio. E ele sai expulso de lá. A Bíblia vai nos mostrar a história de homens como Moisés, que depois de tanto tempo, irmãos, fugindo do seu chamado, do propósito que Deus tem para a sua vida, Deus o chama a voltar. Largue aí, Moisés, largue esses cordeiros, largue aí esses animais, largue esse deserto e volta para o Egito. A Bíblia vai nos contar a história de homens como Elias, irmãos, que fugindo do seu chamado, ele entra numa caverna, pede a morte. Deus precisa mandar anjos lá para servir a ele pão e água e dizer: ei, por que você está aqui? O propósito ainda não teve um fim, o seu chamado ainda não terminou, eu ainda tenho coisas maiores, tu há de caminhar ainda caminhos maiores, longa é a caminhada que eu tenho para ti. Volta, Elias, para o seu chamado, volte para o centro do meu propósito, volta para as coisas que eu tenho reservado para ti. E a Bíblia ainda vai falar da igreja de Éfeso, uma igreja extraordinária, uma igreja que qualquer um de nós, pastores e irmãos, almejamos pastorear. Olhe as obras dessa igreja em Apocalipse capítulo 2. Uma igreja extraordinária que ela colocava à prova os falsos profetas e apóstolos que eram praticantes de obras, que aborrecia a doutrina dos nicolaítas. Uma igreja, irmãos, que nós aparentemente olhando para ela, nós diríamos: essa é a igreja que eu quero pastorear, essa é a igreja dos meus sonhos. Nós chegamos hoje aqui, eu acho que eram umas 10:06 mais ou menos, e já havia um grupo ali no entorno da igreja, recebendo as pessoas, indicando aonde elas iam estacionar o carro, com esse vê lindo e maravilhoso aí, voluntários, não é verdade? E eu disse: é uma cultura maravilhosa, o culto começa às 7 horas. Esses caras chegaram aqui às 6 horas, 10:06, não, eles chegam aqui às 4:30, 5 horas da tarde. E o Léo falou: é uma cultura que nós estamos desenvolvendo, pessoas dispostas para preparar, para trabalhar, é uma igreja organizada. Mas Deus diz à igreja de Éfeso: eu tenho contra ti uma única coisa, igreja que pratica muitas obras, igreja que coloca à prova os falsos profetas, que aborrece falsas doutrinas. Eu tenho uma única coisa contra ti: você tem feito todas essas coisas, mas vocês não fazem mais por amor, vocês não fazem mais com a paixão, a motivação de vocês não é mais o amor. E aí Deus vai dizer a essa igreja: volta aonde caíste. Deus falou muito isso comigo, irmãos. Volte aonde caíste, reconsidere o caminho de vocês, porque senão eu vou contra vocês, e eu vou removê-las do lugar que você está. E hoje você vai em Éfeso, o que você vê lá é ruínas, o que você vê lá é pedras sobre pedras. Tem pessoas que pensam que portas de igreja não se fecham, irmãos. Isso é uma inverdade, porque existem igrejas que fecharam a porta, as 7 igrejas do Apocalipse, é tudo ruínas hoje. E Deus diz a ela: volta ao primeiro amor, volta onde caíste, reconsidera o seu caminho.
E quando Deus está dizendo volta, é porque Ele está nos esperando de braços abertos. Ele está esperando que nós reconsideremos o nosso caminho. Ele está esperando para colocar um anel no nosso dedo, para nos dar uma veste nova. Ele está esperando para celebrar a festa com um cordeiro que foi morto e nos colocou diante da alegria, da celebração daqueles que voltaram. Porque o Pai está sempre de braços abertos, esperando e aguardando. Não tenha medo de voltar, é isso que Deus está dizendo. Reconsidere, porque quando você voltar, você vai voltar a experimentar as coisas que um dia você experimentou na sua vida. As coisas que ficaram para trás, as coisas que passaram, elas farão novas na sua vida, tudo será diferente. Por que que as pessoas desistem, irmãos? Por que que as pessoas desanimam? Por que que pessoas entram em cavernas? Por que que pessoas fogem do propósito de Deus? Por que que pessoas deixam de sonhar? Por que que pessoas abandonam os seus caminhos, irmãos? Eu estava esses dias almoçando com uma pessoa, o Detone até almoçou conosco, quando nós saímos dali, eu caminhando com essa pessoa, e eu vi que ela queria alguma coisa, e nós fomos para um lugar mais reservado, na verdade uma construção civil, nós fomos no terceiro andar, e era um terraço, e ele disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Esses dias, tenho passado por uma revolução que tem acontecido dentro de mim. Eu sempre fui um sonhador, eu sempre quis crescer, abrir empresas para abençoar pessoas, lojas para que pudesse ter um número maior de pessoas empregadas. Eu sempre sonhei com grandes coisas, mas depois desse último tombo que eu sofri, eu me recolhi, entrei para o seminário e eu comecei a pensar em coisas medíocres, não no sentido pejorativo, né? Medianas, coisas medianas. Eu estagnei e achei que aquilo tudo era fantasia da minha cabeça. Afinal de contas, eu não precisava ser um grande empresário, eu não tinha responsabilidade nenhuma de dar emprego para ninguém, eu não precisava fazer diferença no meio da geração que eu estava. Depois desse último tombo, eu me recolhi e eu comecei a viver uma vida menor do que eu sempre sonhei e sempre busquei para a minha vida. Mas nesses últimos dias aí eu frequentei alguns lugares, ouvi algumas pessoas, e eu estou voltando, pastor. Eu estou voltando a sonhar com coisas grandes, maiores. Estou voltando a querer essas coisas que um dia eu quis. Deus está mandando para fora de mim esse medo de desejar abençoar as pessoas, de alargar a minha tenda. E ele ajoelhou no meio daquela construção, um piso grosso, e disse: coloque a mão na minha cabeça, pastor, e ore, porque eu estou voltando a sonhar com coisas maiores e melhores para mim, e eu preciso que o Senhor abençoe a minha vida. E ali, ajoelhado naquele lugar, botei a mão na cabeça dele, fiz uma oração, cercado pelas montanhas de Xerém. E eu disse: Senhor, não é ele que quer voltar, ele só está escutando a sua voz. É tu que está o chamando de volta, é tu que está trazendo de volta esse sonhador, esse empreendedor, esse abençoador de vidas. Por que que as pessoas desistem, irmãos? As pessoas desistem pelo cansaço, pelas decepções, pelas frustrações. As pessoas desistem, irmãos, pelas necessidades que não são supridas, pelas escassez. As pessoas desistem por causa das traições. As pessoas desistem, irmãos, por tantos outros motivos que nós temos para não sonhar mais, para não desejar mais, para não querer mais. Eu tenho entrado nesse ano com a minha igreja, no ano da profundidade. E desde janeiro nós temos pregado sobre esse tema, profundidade. Na verdade, irmãos, a superficialidade é tão cômoda. A praia, a areia, ali onde tem a arrebentação, é tudo tão tranquilo, é tudo tão maravilhoso. Na verdade, a superficialidade, irmãos, ela é o lugar certo para nós não ousarmos, não investirmos em algo maior. Você que já foi para a praia, você sabe disso. Ali é tão maravilhoso, ali a água vem ali, quebra antes de você. Quando você está com vontade de dar uma olhadinha, você levanta, molha os pés, volta para a sua cadeirinha. Só que aí um dia Deus entra no nosso barco e diz: entra no barco,
porque eu quero te levar para águas mais profundas, distancie da areia. Aí um dia vem um Senhor, se associa a nós no caminho, pega-nos pelas mãos, mede 1000 côvados, 400 metros, e a água está dando no nosso tornozelo, e a gente diz, pô, está tão legal, dá para correr, dá para agitar, dá para fugir um pouquinho ainda da força dessas águas, mas esse que nos quer conduzir para águas mais profundas, ele sabe aonde é que nós devemos chegar, e ele mede mais 1000 côvados, e vem cá, anda mais um pouquinho só, e aí ele vai nos levando 800 metros agora para dentro do rio, a água já está no joelho, e a gente começa já a sentir a força da água, mais 1000 côvados, mais 1200 metros, então para dentro agora, 1200 metros para dentro, a água está na cintura, mais um pouquinho ela está no lombo, e de repente quando chega a 2000 metros aproximadamente, já não dá mais para nadar, a água já está tomando conta do nosso corpo, e a gente olha do outro lado, e o que a gente vê do outro lado são coisas que nós nunca vimos. Uma árvore que até as suas folhas servem de remédio, uma árvore onde os seus frutos são saudáveis, águas que curam e transformam a vida dos outros, lugar de libertação, lugar de transformação, ambiente novo. Mas nós acostumamos a viver nesse lugar e de repente nós olhamos para as ondas como Pedro olhou e para a tempestade e nós temos medo e a gente começa a afundar e a gente acha que aquele barquinho que nunca nos ofereceu segurança é o lugar para que nós possamos viver o resto da nossa vida. E aí o Senhor fala, você está com pouca fé. Agora eu te chamei para andar sobre as águas, para experimentar coisas que você nunca experimentou. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, o cristianismo é para pessoas corajosas, que querem viver coisas que nunca viveram na vida, que querem experimentar coisas que nunca experimentaram. O cristianismo e a proposta de Deus para a nossa vida é levar-nos a lugares que nós nunca estivemos, a fazer coisas que nós nunca fizemos. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado à força, e aqueles que ousam entrar nesse reino, eles ousam viver coisas que eles nunca viveram em suas vidas. Eles veem coisas que eles nunca viram em suas vidas, eles fazem coisas que eles nunca fizeram em suas vidas, irmãos, porque o desejo dele é de ver tudo sendo transformado em sua volta, e nada se é mais como igual, ou foi um dia. Hoje, quando nós olhamos para esse texto, nós somos desafiados a voltar a sonhar, a voltar a realizar a vontade do Criador, a voltar a pensar, a trabalhar os propósitos de Deus em nossa vida, voltar ao primeiro amor, voltar ao chamado de Deus para cada um de nós. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, porque fugir do chamado de Deus, do mandato de Deus, não é uma opção para nós. Diga isso ao seu irmão, fugir não é uma opção. Fala para ele, fugir não é uma opção para nós. Não é esse o propósito que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz nesse texto que Jonas, ele recebeu essa palavra, e mesmo tendo um chamado profético de Deus para a sua vida, ele quis fugir da presença de Deus. Deus falou, vai para Nínive, e ele foi para o oposto, Tarsis. Para vocês terem uma ideia, irmãos, Tarsis, naquela época, viagens a navio, era no mínimo 3 meses para ir e 3 meses para voltar. Ele estava fugindo para um tempo de no mínimo 1 ano da vontade de Deus. 1 ano fora do propósito de Deus. Mas essa era uma opção para Jonas? O texto vai mostrar que não. Porque a Bíblia diz que Jonas fugiu. Quando Deus mandou ele ir para um caminho, ele foi por outro caminho. Quando Deus mandou ele fazer uma coisa, ele quis fazer outra coisa. Mas você olha para o texto e você vê Jonas pagando para ir para Tarsis, pagando até com o conforto da sua vida naquele navio, para estar fugindo da presença de Deus. Você olha para esse texto e você vê uma escalada de descida. Ele desce até Tarsis, ele desce até o porão do navio, ele desce até o ventre do peixe, irmãos, e ele desceria até o Hades, o inferno, se ele não fizesse uma oração de arrependimento no ventre daquele peixe. Porque quando nós decidimos fugir do propósito que Deus tem para a nossa vida, o que nos espera, irmãos, são escadas que nos levam cada vez mais para o fundo, cada vez mais para baixo. Você conhece pessoas assim? Elas estão afundando cada vez mais. Deus revelou propósitos, Deus mostrou a elas o que elas poderiam ser, o que elas poderiam fazer, mas elas vivem fugindo,
Elas vivem se esquivando. Elas pensam que podem pagar para que alguém possa fazer o que elas devem fazer, que elas podem transferir responsabilidade. Elas pensam que o lugar delas é nesse banco, chegando às 7h10, 7h15, quando o louvor já está no auge, as luzes já estão acesas, o ambiente já está todo preparado. Afinal de contas, é tão cômodo chegarmos e sentarmos quando alguém já ligou o ar-condicionado, o lugar já foi limpo, está tudo nos esperando. E aí nós pensamos que quando nós trazemos o dízimo, depositamos o gasofilácio, ou damos uma boa oferta, está tudo certo. Afinal de contas, nós somos tão fiéis com o nosso dízimo, com a nossa frequência dominical. Aí o Senhor aparece a cada um de nós e dá aquela sacudida e diz: e os outros 7 dias da semana, como é que você está vivendo o seu ministério? Qual é o propósito que tem sido cumprido? O que você tem sido lá fora? O que você tem feito nos outros 6 dias da semana? E aí Deus chega a cada um de nós e diz: eu tenho um chamado para a sua vida, tem uma Nínive que te espera, tem uma cidade te aguardando, tem um ministério que eu coloquei em suas mãos. E quando nós dizemos: não, mas isso não é para mim, isso é para o pastor Léo, e tem lá um pessoal que usa uma camisa com um V bem grandão assim, o negócio é com eles. Eu disse: não, não é com ele, o negócio é com você, volte para o centro da minha vontade. Mas ano que vem eu volto, né? Afinal de contas, esse ano é um ano de crise, tantas coisas acontecendo, ainda não dá, a minha família, a minha casa. E aí a gente vai descendo, e de repente a gente se vê num lugar escuro, negro. Os dias parecem que não passam, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Jonas está lá no ventre do peixe, irmãos, porque ele foi jogado naquele lugar. E ele cai a consciência. Ele diz: eu estou aqui porque Deus me mandou ir para um lugar e eu fui para o outro. Me mandou fazer uma coisa, eu decidi fazer outra. Deus tinha um rumo para a minha vida, eu resolvi tomar outro rumo para a minha vida. E ele faz uma oração de arrependimento. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, quando ele faz essa oração de arrependimento, o peixe vomitou ele, jogou ele na areia da praia. Não sei se você acredita nessa história. Eu costumo dizer o seguinte, irmão, que eu acredito tanto na Bíblia. A Bíblia diz que foi um grande peixe que tragou Jonas. Se é um grande peixe, Jonas cabia tranquilamente no estômago dele, ou no ventre dele, não é verdade? Mas eu acredito tanto na Bíblia, pastor Léo, que se a Bíblia dissesse que era uma sardinha, um pequeno peixe que tragou ele, eu acreditava, o peixe vomitou ele. Você não vê esses filmes aí, que o cara passa lá, né, reduz lá, aqueles filmes antigos que a gente via, Sessão da Tarde, lembra? Aquelas miniaturas que a gente assistia. Se a Bíblia dissesse que era um pequeno peixe, eu acreditava, o peixe cuspiu ele. Quando cuspiu, ele caiu todo assustado. E é assim que acontece conosco. Irmãos, eu passei 13 anos longe dos caminhos do Senhor. Fui criado numa igreja evangélica até os 12 anos de idade. Aos meus 12 anos para 13 anos, fumei o primeiro cigarro de maconha, numa roda que eu não deveria estar, com um povo que não era o meu povo. Eu fui ali, irmãos, por algum tempo, crescendo, trabalhador, dedicado. Mas depois entrei numa rota de colisão, de descida, um despenhadeiro abaixo. Eu fui a zero. Perdi minha família, perdi meus negócios, perdi minha casa, 6 meses sem pagar aluguel do meu empreendimento, 6 meses devendo aluguel da casa que eu morava, cheirando 5 gramas de cocaína por dia, numa prostituição, irmãos, uma vida vã. Meu pai foi me visitar um dia, chegou no apartamento, tinha assim papel vazio de cocaína para tudo quanto é lado, porque eu e meu irmão entrando numa noia de cheirar e não jogar os papelotes fora não, largava jogada, a gente achava mal barato, fumava maconha, deixava lá a ponta do cigarro de maconha, jogava. Meu pai chegou de surpresa, né? Meu pai não morava na cidade, numa outra cidade. Meu pai chegou de surpresa e eu nem aí para tudo aquilo. Meu pai, depois de 3 dias, falou: meu filho, você precisa sair dessa vida. Qualquer hora você vai pegar uma AIDS. Era aquela época, a AIDS era o terror da juventude, né? Vai pegar uma AIDS, isso vai te matar, pô. Você trabalha igual louco, não conquista nada, você fica andando com essa turma. Tinha 27 armas escondidas debaixo de um tapete, num quarto. Ele disse: a polícia entra aqui, pega essa quantidade de arma, você vai preso. Você precisa parar com isso. Meu pai foi embora e eu continuei na minha vida. E um dia, pastor Léo, quando eu não tinha mais nada e tinha perdido tudo, eu tinha vendido um trailer de cachorro-quente por $800 para uma pessoa.
Ele me enrolando para pagar, eu saí de casa e disse: hoje esse cara me paga, ou amanhã eu vou sequestrar a filha dele na porta do colégio. Eu não quero mais nada, porque eu carregava comigo um orgulho. Eu era cheirador de cocaína, eu era maconheiro, eu era beberrão, mas eu não era ladrão, não é verdade? Não era um criminoso. Isso para mim era um orgulho tremendo, né? Eu sustentava o meu vício. E eu falei: mas amanhã eu vou sequestrar o filho dele, ele vai me pagar, não quero mais nada, eu só quero meu dinheiro. Se ele der para mim os meus R$3.200, mais ou menos no dia de hoje, eu libero a filha dele, não quero nada. E aí eu saí de casa, atribulado, um livro na mão. Lembro até hoje, eu estava lendo um livro, o Diário de Hobbes, O Outro Lado da Meia-Noite. Botei uma jaqueta de couro, de motoqueiro, e saí de casa, e de repente eu me perdi. E eu olhei duas irmãs num ponto de um ônibus, eu deduzi que eram duas irmãs, e uma pré-adolescente do lado dela. Eu falei: essas mulheres devem estar indo numa igreja, eu estou tanto tempo sem entrar numa igreja, vou ver o que está rolando numa igreja dessa aí. E fui acompanhando ele. Ela entrou na igreja metodista fazendo aterrada em Volta Redonda. Quando ela entrou, irmãos, eu caí no último banco. Eu não sentei, eu caí no último banco. E eles cantavam naquela noite: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei o Deus do meu amor. E quando chegou no coro, eu não cantei, eu gritei: Espírito, Espírito, que desce como fogo. E era a minha oração naquela noite, irmãos, e o fogo invadiu meu coração, queimou a minha alma. Naquele dia eu voltei para Jesus, eu voltei, irmãos. Naquele dia eu voltei. E eu voltei para minha casa, e eu voltei para o meu Senhor, e Ele estava de braços abertos me esperando. Cheguei em casa, disse para minha esposa, a gente já morava junto. Ela disse: é você que precisa de Jesus, é você que é esse doidão, esse largado da vida. Eu estou tranquila. Foi a minha primeira prova, irmãos. Eu cheguei tão animado em casa. Vou trazer minha esposa para o culto, semana que vem vou estar junto com ela do meu lado. Foi a minha primeira prova. O Senhor estava me provando naquela noite. Uns 15 dias depois, ela topou ir na igreja comigo, numa quarta-feira. Quando o pastor fez o apelo, ela levantou a sua mão também. E há 25 anos nós caminhamos juntos no reino do Senhor Jesus Cristo. Fugir não é uma opção. Fugir não é uma opção. Você vai precisar voltar. Você que está pensando em abandonar os propósitos de Deus para a sua vida, um cargo nessa igreja, um ministério, o chamado, fugir não é uma opção. Não estou jogando maldição, irmãos, mas é fato. Porque quem foge do propósito de Deus, o destino dele é ter Jonas, é o mesmo de Jonas. Até que o peixe vomita então ele na praia. E quando Deus vomita um na praia, irmãos, ele volta a Nínive. E a Bíblia diz que num dia ele pregou o evangelho àquela cidade. O rei se converteu, os príncipes se converteram, os animais se converteram, as pessoas se converteram. E aí então, arrependido, Deus salvou aquela cidade inteira, que não era uma pequena cidade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Onde é que Deus foi buscar Jonas, irmãos? No ventre daquele peixe, nas entranhas daquele animal, nas profundezas daquele mar. Deus falou comigo: não há um lugar que o ser humano possa descer, que seja um lugar tão fundo, que eu não possa buscá-lo e encontrá-lo naquele lugar. Não há um lugar que nós possamos, irmãos, estar tão atolado, que o Senhor não vá ao nosso encontro e nos arranque nesse atolo. Não há um lugar que nós possamos ter fugido para tão distante, que Ele não nos encontra. O salmista diz que os seus olhos estão sobre toda a terra, e ainda que nós passamos uma cama no céu, ou nas profundezas do mar, ou em qualquer lugar da terra, o Senhor nos encontrará. Porque quando Ele busca, Ele nos busca, irmãos, para nos devolver ao chamado que Ele tem para a nossa vida. E quando Ele nos faz voltar, Ele faz nos voltar para coisas maiores, para coisas grandiosas em nossa vida. Deixa eu te dizer, se talvez eu não tivesse descido tanto, eu nunca seria hoje o pastor, o marido e o pai que eu sou. Eu tenho orgulho de ter os meus filhos do meu lado. Quarta-feira, terça-feira, segunda, que dia que nós fomos no cinema? Segunda-feira fui na família, no cinema, assisti o filme Superação com a minha família. E eu estava saindo de Xerém, abasteci o carro, meti a mão no bolso: cadê a carteira? A carteira está em casa, em cima do horário. Correria, vida de pastor, né? Correria.
tem que voltar. Não, tem dinheiro aqui, paga a gasolina. Não, mas comprou o ingresso no cartão. E se comprou no cartão, tem que apresentar na entrada do cinema o cartão. Volta lá em casa. Aí quando eu estava saindo de Xerém, eu falei, ó, coloca os cintos, que agora vai ser uma aventura daqui lá. Aí os anjos aí, ajuda aí. E os anjos foram na frente, abrindo o caminho, né? Igual a música da Cassiane. E a gente foi. E quando chegou ali em Bom Sucesso, o negócio agarrou na linha amarela. Aí eu falei, o melhor já está acontecendo. Eu estar com vocês indo para o cinema. A noite é só uma criança, a gente chega atrasado, assiste depois na internet a parte que nós perdemos. A gente vai depois ainda para um restaurante, passa a noite inteira. Se eu não tivesse se tornado o que eu fui lá fora, se eu não tivesse passado pelo tombo, se eu não tivesse entrado em uma caverna, se eu não tivesse me distanciado tanto, hoje talvez eu não valorizaria tanto a família que eu tenho. Então, se você está aqui, talvez tenha distanciado tanto de Deus, saiba que Deus tem um propósito nesse momento que você está vivendo. Ele te ensinou coisas novas, Ele te mostrou o lugar que você não deve estar. Você teve experiências extraordinárias, mas está na hora de voltar. Aqui é o seu lugar, Ele tem coisas maiores para a sua vida. Quando nós entendermos isso, e quando nós entendermos as coisas são extraordinárias na nossa vida, tudo se transforma. Por quê? Porque Deus está fazendo com que nós voltemos, para que nós possamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Um dia o filho pródigo voltou. Um dia chega a hora de nós voltarmos, e quando ele decidiu voltar, estava tudo preparado, uma grande festa, o pai o aguardava. Um dia Jacó decidiu voltar. Um dia era a propósito de Deus que a igreja de Éfeso voltasse, e Deus espera que nós estejamos voltando. Hoje Deus está fazendo voltar esse sonhador que existe dentro de você. Hoje Deus está fazendo suscitar essa coragem que havia dentro de você lá atrás e que hoje não há mais. Hoje Deus está levantando esse pregador em potencial que Ele chamou para você ser. Hoje Deus está fazendo voltar em você essa mulher sábia que edifica uma casa, que constrói um lar, que trabalha em favor da sua família. Hoje Deus está fazendo voltar um ministério lindo e maravilhoso que Ele colocou em suas mãos, que vai tocar no coração das pessoas, que vai transformar vidas ao seu redor. Deus está te chamando para que você experimente coisas novas e maiores na sua vida. Se você quer voltar hoje de alguma área na sua vida, de algum estágio, de algum lugar, de algum propósito, fique de pé nessa noite comigo. Nós vamos cantar uma canção e Deus vai falar ao seu coração que Ele está te aguardando de braços abertos e você vai viver coisas maiores na sua vida. Sabe o que eu sofri, irmãos? Eu perdi um terreno. Hoje a igreja que eu sou pastor, ela está dentro de um terreno de 5.000 metros quadrados. Não é um terreno pequeno. Só que o espaço ficou pequeno para nós. Não nos cabe mais. Não nos suporta mais. E um dia almoçando com um empresário, ele disse, eu tenho um terreno de 20.000 metros. Ele é 1,3 km para frente da sua igreja, na mesma avenida. E se você me der 960 metros do seu terreno, que era uma fatia de 12 por 80, se você me der um terreno, uma fatia do seu terreno, que era um quinto, 960 metros, eu te dou a minha área, 1,3 km, 1.300 metros na frente, de 20.000 metros. Fui ver o terreno, tinha um lago maravilhoso, assim, eu imaginei um chalé sendo construído, um acampamento, campo de futebol, estacionamento à vontade, um galpão lindo, era tudo maravilhoso que eu estava vendo. Mas nos dias depois eu fui descobrir que não era o momento, ou que talvez eu não tenha lutado com as forças que eu deveria ter lutado para que eu pudesse tomar posse daquele lugar. E aquilo derreteu o meu coração, pois afinal o povo não quer. Está tão bom aqui, 5.000 metros, nós somos a maior igreja de Xerém, nós temos o maior terreno dessa localidade, Deus tem nos abençoado tanto. E no meu coração eu falei, vou começar a plantar a igreja no Nordeste, um termo que tem sido usado, igreja multilocal, vou expandir para outros lugares. E estava tudo assim muito cômodo. Nessa manhã Deus falou comigo,
Pastor Léo falou como aquele dia que Jesus Cristo aproximou dos seus discípulos depois da sua morte e ressurreição. Hoje é dia de ceia. E a Bíblia diz que 7 dos que eram apóstolos de Jesus decidiram voltar a pescar. Aqueles homens, há 3 anos atrás, haviam largado a sua profissão, os seus barcos, as suas companhias, as suas empresas. E eles deixaram, porque alguém disse: você não vai pescar peixe mais, você vai pescar homens. E eles acreditaram nisso. E agora, 3 anos depois, aquele que os chamou para isso está morto. Alguém havia dito que ele havia ressuscitado, mas eles não tinham visto. E o que eles pensaram? Vamos voltar a pescar. É isso que acontece conosco quando nós não vemos o que Deus nos promete. Mas o segredo do cumprimento da promessa é esperar o tempo do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. E eles voltaram a pescar. Pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Ó, descendo. Pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Aí, quando eles estão voltando, tem um homem na praia. E esse homem diz: vocês têm alguma coisa aí para que a gente possa assar aqui? As brasas já estão acesas, só falta o que botar na churrasqueira. E ele disse: não, nós não pescamos nada, nós não temos nada. E esse homem diz: volte então, olha a palavra aí, volte então para o mar. Volte para o lugar do seu fracasso. Volte para onde você caiu. Só que dessa vez, lance do outro lado a rede. E a Bíblia diz que eles voltam, talvez tomados pelo cansaço, ou porque aprenderam a ser obedientes com Jesus nos 3 anos, mas sem nenhuma expectativa. Eles voltaram. O texto vai nos mostrar que eles não tinham expectativa. Eles ficaram surpresos quando pegaram. E quando eles jogam a rede do outro lado, a Bíblia diz que vem 153 grandes peixes. E aí, quando acontece algo que era sobrenatural, ele diz: aquele homem que estava lá não era um homem qualquer, é o Senhor. É aquele que nós largamos todo para seguir. É o Senhor da nossa vida, é o Rei dos Reis. E a Bíblia diz que o Pedro, olha só o Pedro, ele se joga no mar e ele vai nadando. Ele não consegue esperar que o barco chegue no mar. E quando ele chega lá, o Senhor tem pão sobre as brasas, tem peixe assado, e Jesus Cristo come, bebe com eles. Depois chama João. Vem cá, pastor Rafael. Chama. Depois ele chama Pedro. Vamos dar uma voltinha aí, Pedro. Vamos andar um pouco aí na praia. Pisou na bola, né? Mas tu me ama? Amo. Ama-me mais que todas as coisas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas mesmo? Me ama mais do que esses que estão aí nesse domingo à noite assistindo esse culto aí? Amo, Senhor. Mas Pedro, deixa eu te perguntar pela 3ª vez. Talvez dê um start aí na sua mente. Talvez tenha sido, talvez ainda haja algo que não foi curado, tratado. Mas deixa eu te perguntar pela 1ª vez, pela 3ª vez: tu me amas mesmo mais do que todos esses? Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Volta para o rebanho que era teu. Cuida do chamado para a sua vida. Volte para onde tu caíste. Volte a fazer as coisas que você fez. Volte a atender aquilo que eu lhe chamei para fazer. Eu não sei o que o Senhor Deus está te chamando para voltar, mas Ele está dizendo para você nessa noite: eu tenho um propósito para a sua vida. Se você não acredita mais, é hora de voltar a acreditar nessa noite. Talvez Ele esteja dizendo: eu tenho um chamado para a sua vida. E se você distanciou desse chamado, Ele está dizendo: volte para o chamado, volte a fazer o que um dia você fez, volte a estar no lugar que você esteve, volte a andar com as pessoas que eu te dei para andar, volte a sonhar com coisas maiores, volte a desejar coisas melhores para a sua vida, porque eu estou te chamando a voltar para onde um dia tu esteve, que é o propósito de Deus para a minha vida. Cante uma canção, feche os seus olhos.